Um pouquinho em cima. Eu quero trazer uma palavra que já ministrei hoje pela manhã, como eu falei, mas é uma palavra que falou tanto comigo sobre ciclos que devem se fechar na nossa vida e ciclos que precisam ser abertos para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus ele ainda tem para a nossa vida. Você diz amém por isso, irmãos? Estamos no último domingo do mês de agosto. Estamos aí daqui a poucos dias já entrando em setembro e eu creio sim numa novidade do Senhor. E eu creio sim em algo novo da parte de Deus. Eu creio que Deus ainda tem algo a derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você diz amém por isso? Algo da parte do nosso Deus, algo da parte do Senhor. Hoje eu quero contar uma história para vocês, amém, irmãos? Hoje eu quero contar a história. Vou contar uma história para você. Quem sabe você nunca ouviu essa história dessa forma, e não é presunção, não. É porque o Espírito Santo mostrou alguns detalhes dessa história que para muitos passa despercebida. É a história do Salmo de número 3. A história do Salmo de número 3. Você já pode abrir a sua Bíblia, ou você vai acompanhar conosco, que já está aí no telão, o Salmo de número 3. O Salmo 3 diz assim, já apareceu aqui na tela: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. Quem diz amém por isso? A gente acabou de cantar, né? Temer por quê? Não é? Estamos guardados por quem nunca perdeu uma batalha. Deus é o seu escudo, querido. Deus é o nosso escudo. Nas batalhas do dia a dia, Ele é o seu escudo. Ele é aquele que te protege. Porque se não fosse a proteção dele, a gente não tinha nem chegado até aqui. Né? Então, porém, tu és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos. Feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, e o teu povo seja a tua bênção. Amém? Alexandre, melhore meu retorno, por favor. Queridos, a gente precisa entender o contexto que esse salmo foi escrito. Se a sua Bíblia é de papel, deve ter aí no título da sua Bíblia, deve ter aí Salmo de Davi quando Absalão o persegue. Era exatamente isso. Esse era um momento muito difícil da vida de Davi. Eu acredito que da vida de Davi, esse foi o momento mais difícil. Não se compara aos momentos que ele passou na casa do seu pai, em relação ao desprezo do seu pai, em relação ao desprezo dos seus irmãos, em relação a esse momento que ele estava passando. Não se compara à batalha que ele travou contra amalequitas, contra jebuseus, contra os filisteus. Não se compara à batalha que ele travou contra um leão, contra um urso, contra um gigante. A grande questão era que Davi estava enfrentando um inimigo diferente, um inimigo que ele não tinha o menor desejo de sair à guerra contra esse inimigo. Porque o inimigo, na verdade, era o seu filho, era sangue do seu sangue, era um homem que tinha o DNA do próprio rei Davi. Mas, quando a gente lê esse salmo, para que a gente possa entender, a gente tem que voltar alguns anos atrás da escrita desse salmo. 1 Crônicas, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 4, vai falar exatamente quando Davi, ele toma Jerusalém aqui, quando volta, Jerusalém era habitada pelos jebuseus dominavam Jerusalém, e Davi, juntamente com seus 30 valentes, irmãos, Davi tinha seus 600 valentes, que foram aqueles da caverna de Adulão, que ele influenciou na mudança de vida daqueles homens, se tornaram os maiores guerreiros da história de Israel, e dentre esses tinham 30, né? Tinham 30, no culto, no domingo passado, eu preguei até sobre um desses valentes, que foi Samar, falando sobre o campo dos sonhos. Preguei domingo passado essa mensagem.
Mas Davi vai com os seus 30 valentes pelo aqueduto de Jerusalém, sobe com 30 homens e domina a cidade, vence o exército dos jebuseus, conquista Jerusalém. Joia, amém, uma grande conquista. Davi, ele já reinava em Hebrom, agora domina Jerusalém e vai reinar sobre o reino do norte, sobre o reino do sul, e vai estabelecer Jerusalém como ali a sede do seu governo. Sai de Hebrom e vai para Jerusalém. E entenda, e a Bíblia nos diz que Davi, ele sempre foi um rei que tentou ali fazer a junção das tribos de Israel, até conseguiu em certo momento do seu reino, apaziguar as tribos, reuniu 1.300.000 homens para a guerra, e sempre Davi, Israel, estava em guerra com algum inimigo. A vida de Davi foi essa, sempre batalha com os inimigos, amalequitas, de novo filisteus, tantas vezes, né? Você vai ver tantas guerras de Davi. Ele era um homem muito envolvido. E Deus o abençoa. Quem está aqui? Quem está pegando a palavra? Deus o abençoa. Deus o abençoa com vitórias. Deus o abençoa com riquezas. Deus o abençoa com muitas mulheres. Davi tinha centenas de mulheres. Davi tinha centenas de concubinas. Davi tinha tudo isso que Deus havia abençoado. E você tem que entender uma coisa. É um detalhe da tradição da história que faz com que eu e você venhamos a entender melhor esse Salmo de número 3. Todas as vezes que uma esposa de Davi, do rei, na verdade, tinha um filho, quando o menino, quando nascia, iam avisar o rei. Imagine só Davi, imagine aqui comigo na história, Davi com os seus 30 valentes, que esses 30 homens deles eram aqueles que ficavam com ele diariamente, ali, quando não estava em batalha, estava ali na sua sala do trono, e um desses homens, general Joabe, também era como se fosse o secretário particular de Davi. Ele vinha com a notícia, e quando Joabe entrava na sala, Davi parava tudo, porque sabia que era uma informação importante que sairia da boca daquele homem. E Joabe entra na sala e diz assim: nasceu um filho do rei. E a tradição nos diz que o rei parava tudo e perguntava: menino ou menina? E aí dizia-se: menino ou menina? E quando dizia-se, aquele secretário levava a criança até os braços do rei. E assim aconteceu, nasceu um menino. O secretário entra na sala e leva aquele menino nos braços do rei. Irmão, entenda bem, quando Davi recebe aquela criança, aquele filho dele, aquele filho, tenha certeza, porque a Bíblia diz isso, era um menino muito bonito, era uma criança linda. Era uma criança que, na hora que Davi olha para ela, o coração de Davi se entrelaça com o coração daquele filho. E ao receber aquela criança, quem batizava na época, quem dava o nome era o pai. E aí Davi segura aquele menino e diz assim: o nome dele vai ser Paz de Deus, o nome dele vai ser Absalão. O nome dele é Absalão, representa Paz de Deus. Quem está aqui? Volta o menino, a mãe começa a cuidar, passam-se os anos, mas entenda bem, Absalão, ele começa a crescer e ele tem o coração do seu pai. Ele começa a crescer, ele frequenta a sala do trono, ele tinha sempre ali uma conexão com seu pai, mas Davi era um homem que sempre estava em batalhas. Sempre estava em batalhas. E não tenha dúvida, a ordem natural, até esse ponto da história, o sucessor de Davi era Absalão. Seria o próximo rei de Israel. Porém, aquele menino cresce, Davi tem outros filhos, e aí é uma questão importante para você entender o relacionamento de Davi e Absalão. Davi tem outros filhos. Entre os filhos de Davi, ele tem um filho chamado Aminon, que não era da mesma mãe de Absalão, era de outra mãe. Davi tem uma filha com a mesma mãe de Absalão, e o nome da menina vai ser Tamar. Aquela menina também era muito linda, muito linda. E os filhos do rei começam a crescer, e Davi em meio à batalha, quando de repente, Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona pela sua irmã.
E ao invés de chegar ao seu pai e pedir para casar com a sua irmã, porque poderia ser feito dessa forma, ele simplesmente arma algo terrível, e ele na sua casa recebe Tamar, que era sua irmã apenas de parte de pai. Quem está entendendo a história? E violenta a sua própria irmã. Ele vai estuprar a própria irmã. E o pior de tudo, a Bíblia nos diz que quando aquele ato horroroso termina, cresce um repúdio no coração de Aminon por Tamar. E ela é colocada para fora da sua casa, e quem a recebe na casa? Absalão, o irmão de sangue, irmão de pai e mãe. Recebe Tamar na sua casa. Imagine como estava Jerusalém nesse tempo. Imagine como estava o palácio de Davi. E não tenha dúvida, Absalão espera uma atitude de Davi para com Aminon pelo que ele fez com Tamar. Sabe o que Davi fez? Nada. Queridos, em nome de Jesus, a nossa posição dentro da nossa casa tem que ser uma posição de pacificador, de trazer a paz e de realmente prezar pelo bom andamento da nossa família. Realmente um cuidado, às vezes é preciso uma correção, às vezes é preciso um ajuste de rota, o que não podemos é deixar para lá, e foi exatamente isso que Davi faz. Ele deixa a situação para lá. Tamar violentada, Absalão com o coração totalmente tomado por ódio, e Aminon simplesmente achava que ia ficar por isso mesmo. Mas a Bíblia nos diz que não ficou por isso. Passam-se 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Absalão cuidando da sua irmã Tamar dentro da sua casa. E Absalão, um certo dia, diz assim: pai, chega para Davi e diz assim: eu vou fazer uma festa. Vou fazer uma festa. Então, eu convido o senhor para a festa, quero festejar com todos os meus irmãos e com o senhor. Só que Absalão sabia que Davi não ia, porque ele estava envolvido com outras questões. Ele disse: não, filho, eu não vou, celebre, pode celebrar. Irmão, Davi era um cara que gostava de festa, porque os crentes gostam de festa. Quem diz amém? Os crentes, pense quem gosta de festa, crente. Pense quem gosta de tomar café, crente. Né? Nós gostamos de festa. O mundo acha que não, somos nós quem gostamos das festas. E aí tem a festa, e naquele meio da festa, quando começa, Absalão chama seus soldados de confiança, diz assim: quando meu irmão Aminon entrar aqui, matem, e o sangue dele caia sobre as minhas mãos, porque a ordem veio dele. Aminon chega achando que ia tomar um café na casa do irmão. Quando ele chega, ele é morto. Olha a desgraça na família do rei. Está acompanhando? Está acompanhando? Preste atenção. Isso daí é para você poder entender o Salmo 3. A notícia chega a Davi. Agora Davi tem uma filha violentada, tem um filho assassinado e tem um filho assassino. Você está entendendo? Olha o drama na família do rei. Uma filha violentada, um filho assassinado e um filho assassino. Davi aí já não aguenta mais. Aí Davi vai tomar uma providência. Absalão, temendo a providência de Davi, foge para a Síria e vai passar 3 anos em asilo político na Síria, em Gessur, na Síria. 2 anos ele espera e vão passar mais 3 anos. Depois de 3 anos do acontecimento lá do primeiro da violência de Aminon contra Tamar, Davi volta a Jerusalém. E ele volta, o seu pai se recusa a recebê-lo. Se recusa a recebê-lo. Vão passar mais 2 anos para que Davi receba seu filho e aparentemente apazigue toda a situação. Mas estava apaziguada? Não estava. Não estava. Porque Davi não trata do coração de Aminon. Davi não vai tratar de Tamar. Davi não vai tratar do coração de Absalão. Davi não vai tratar de Tamar. E já não dava mais para tratar de Aminon, porque ele estava morto. O coração de Absalão é tomado por um ódio terrível contra o seu pai. De um ódio terrível contra o rei. Um ódio, um rancor. Ele deu lugar. Querido, a palavra diz assim: mas, acima de tudo, guarda o teu coração. Meu irmão, guardar o coração é muitas vezes não ouvir determinada conversa. Guardar o coração é não compartilhar determinada conversa.
Guardar o coração é muitas vezes a gente enxergar algo e fazer de conta que a gente não enxerga. Sabe por quê? Porque não vai fazer bem para a gente. Aquelas conversas no corredor da empresa não fazem bem para você. Determinadas conversas na roda, na hora do almoço, não fazem bem. Sabe por quê? Porque vai contaminar o seu coração contra outras pessoas. Querido, guarde o seu coração. Guarde o seu coração em nome de Jesus. Guarde o coração com o que você escuta. Guarde o coração com o que você vê. Passe no filtro. Sabe qual é o filtro? É o filtro da palavra de Deus. Sabe o que é que Paulo vai ensinar? Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que tiver boa fama, se há alguma virtude, aí é nisso que eu vou alimentar o meu coração. Porque se eu alimento meu coração com tudo isso, o Deus de paz vai estar comigo. Agora, se tem discórdia, se tem mentira, né? se tem um levantar contra uma pessoa, não faça isso, meu irmão. Porque uma das coisas que Deus abomina, sabe o que é? A discórdia entre irmãos. É discórdia. Deus abomina, velho. Não dá. O coração de Absalão está tomado. Ele está em Jerusalém. Davi está reinando. Só que Absalão quer agora acabar com seu pai. E aí onde entra o Salmo 3. E aí a gente volta a pensar no Salmo 3. Davi nessa época, ele julgava o povo. Era como se fosse um dia da semana que toda a população de Israel que tivesse uma causa ia diante do rei para que ele fizesse justiça. Sabe o que aconteceu? Todo o povo de Israel chegando para Davi julgar, imagine. Vamos supor, era quinta-feira. Vamos supor, era quinta-feira. O povo chegava, a fila imensa. Quando as famílias estavam na fila, aí chegava, sabe quem? Absalão chegou, diz assim: você tem uma causa para julgar? Meu pai não vai atender você não. Aí a família do cara diz assim: oxe, como não vai atender? Não vai atender você não. Meu pai, ele é muito bom, ele é um grande rei, ele é um grande general, ele é tudo isso, mas, eu disse isso hoje de manhã, ele é tudo isso, mas, sabe aquele mais? Irmão, fuja de gente assim, começa a falar, começa a elogiar, não sei o que, mas fuja, porque o veneno já está escorrendo. Fuja. Davi é um grande rei, mas ele não vai julgar a sua causa. Oxe, por que não vai? Não, porque aí Absalão diz assim: quem dera eu julgar, porque aí começou a fazer um motim no povo. Entende bem? Ele começa a ganhar o coração das pessoas com mentira. Ele começa a ganhar o coração das pessoas sendo uma influência, jogando contra o rei, contra o seu próprio pai, e aí ele vai ganhando o coração do povo. Não tenha dúvida, distribuiu o dinheiro. Não tenha dúvida, distribuiu cargos no seu exército particular. Não tenha dúvida disso. Davi está vendo tudo isso, mas ele está inerte. Quem está aqui acompanhando a história? Está vendo tudo isso. Ou você acha que ele não sabia o que Absalão estava fazendo? Ou você acha que ele não sabia o que estava acontecendo dentro do seu reino? Está lá, Absalão ganhando as pessoas. Está lá Absalão ganhando os soldados de Davi. Lembre-se, 1.300.000 era espalhado por todo Israel. E Absalão ele vai ganhar o coração dos soldados de primeira classe, primeira categoria. Vai ganhar o coração daqueles que ficavam na linha de frente, na infantaria. Davi tinha os seus 30 valentes, seus 30 generais. Estava lá com ele todos os dias. Enquanto isso, o motim estava correndo solto. Até que um dia, entenda bem, chega Joabe, o secretário, bate na porta: tem uma notícia para você, rei. O que é? Absalão fez um motim no exército. Absalão ganhou o coração de alguns líderes de Israel. E ele está vindo, já soube que ele está vindo, está subindo a Jerusalém com esses homens, vai tomar o palácio, vai tomar o trono e vai matar você, rei. Dá para imaginar como ficou o coração de Davi quando ele recebe essa notícia? Ali o rei estava devastado. Tudo que estava acontecendo, lembre, um filho morto, um filho assassino, uma filha violentada. Um filho que começa a lutar contra ele. Só que Joabe diz assim: rei, não tem acordo, precisamos ir embora. E aí Davi
pega poucas coisas. Os seus 30 estavam com ele, mas lembre que tinham 600 que eram leais a Davi. Mas não tinha como batalhar naquele momento os 600 com 1.300.000 estava chegando. Esse é o tamanho da situação terrível que Davi está enfrentando. Essa é a pior situação da vida de Davi. Entenda, é essa. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. A Bíblia nos diz que Davi ele vai sair por detrás do palácio. Ele vai sair corrido da sua própria casa. Absalão está vindo, Davi está fugindo. E Davi vai ficar escondido no vale de Cedron. E aí quando Davi ele sai com seus poucos homens em relação àqueles que estavam lá fora, que Absalão entra no palácio, que domina tudo, agora Absalão toma o trono de Israel, com o apoio da maioria do exército, com o apoio da maioria dos príncipes de Israel, do chefe das tribos. Davi está onde? Fugido. Onde? No vale de Cedron. Fora das portas de Jerusalém. É aí onde entra o começo do Salmo 3. Você agora entendeu o contexto que o Salmo 3 está sendo escrito? Quem está aqui? Quem está dormindo, diga amém. Ainda bem que ninguém dormiu. E Davi está aqui, ó, com o coração. Irmão, ele escreve o versículo 1 e o versículo 2. Olha que momento difícil. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele em Deus. Meu amigo, aqui a situação estava terrível para Davi. Terrível. Pior momento da vida. E ainda estão dizendo que o Senhor não vai me salvar. Está tão difícil que a situação estão dizendo que o Senhor não vai salvar. Querido, só uma pausa aqui. Quem sabe você viveu isso nesses últimos dias. Quem sabe você recebeu um diagnóstico médico, onde o médico diz assim, não tem mais jeito. Quem sabe a sua esposa ou seu marido diz assim, eu não amo mais você, eu vou embora da minha casa. Não tem mais jeito do nosso casamento, não tem mais jeito da sua saúde, não tem mais jeito, a falência chegou na sua empresa, você nunca mais vai reerguer. Deixa eu te lembrar uma coisa, isso são decretos do homem, mas lembre-se, a última palavra vem do nosso Deus. Não importa aquilo que você está vivendo, Deus governa a sua vida. Você pode estar passando por um momento dificílimo na sua vida, momento de trevas, mas Deus ele continua com você. No mesmo salmo, no salmo escrito por Davi, no salmo 23, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se você está com Deus, Deus vai te fortalecer, para diante dessa situação adversa, que você recebeu uma péssima notícia, um terrível diagnóstico, a última palavra vem de Deus. Quem determina os meus e os seus dias é Deus. Quem determina aquilo que nós vamos viver é Deus. É Deus. Peça retorno para ele, senão não aguento falar, por favor. É Deus. É Deus. Não há salvação para ele em Deus. É o que falam. Mas a verdade é que meu Deus governa. Você tem que entender que são mudanças de ciclo. Irmão, essa palavra vai falar sobre mudança de ciclo. Esse ciclo é um ciclo terrível na vida de Davi. É um ciclo terrível na vida do grande rei. Não há salvação para ele em Deus, é o que está dizendo, mas Davi diz assim, eu sei o Deus que eu sirvo. 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 Esse salmo tem 5 momentos. Deixa eu trazer aqui uma explicação que vai ser chave para você entender. Está aqui a palavra. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia for versão corrigida, ou versão corrigida e fiel, a sua Bíblia, cada salmo, se tiver com a primeira letra do primeiro parágrafo de cada salmo, em negrito, preste atenção, é porque ali está começando a escrita. Amém, irmão? Está começando a escrita. Quando termina um versículo e se tiver entre parênteses, selar, ou se tiver pausa. Meu irmão, quando eu era pequeno, eu dizia assim, eu li o versículo assim, pausa, eu não sabia nem o que era. Se você não sabe, deixa eu te explicar. Aqui está, o S está em negrito, o primeiro, Senhor, o S do Senhor.
E aqui no final do segundo versículo tem o selar. São momentos distintos que o autor está escrevendo o salmo. Você entendeu? Ele começou com o coração cheio de dor. Ele começa o primeiro versículo e o segundo versículo. Só que aí no final do segundo versículo ele vai selar. Sabe o que é isso? O pergaminho daquele momento foi fechado. O pergaminho foi fechado, foi selado. Selar, pronto, selou. Ele viveu em um dia o versículo 1 e o versículo 2. Aí no final ele colocou o selo, selou. Aí vai ser começado uma nova fase, é o versículo 3. O P aqui do porém, tu, está em negrito na sua Bíblia. Sabe por quê? Porque começa um novo pergaminho. Começa um novo ciclo na vida de Davi. É o que Davi está escrevendo agora. Olha, ele escreveu o versículo 1, versículo 2, versículo 3 é um novo momento. Ele vai dizer assim: porém tu, Senhor, é escudo para mim. Olha, começou a mudar a vida do homem. Começou a mudar a atitude do coração. Começou a virar a página. Ele vai dizer assim: rapaz, mas não há salvação para ele em Deus. Dizem que não tem mais jeito. Aí Davi vai dizer assim: porém tu és, Senhor, um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Meu irmão, é outro homem escrevendo. É outro homem. Sabe por quê? Porque Davi ensina a mim e a você que a nossa vida é feita de ciclos. Quem sabe você viveu um ciclo até o dia 26, que foi ontem na sua vida. Quem sabe foi um ciclo de alguns momentos difíceis, mas fechou. Você está começando um domingo, você está começando um novo tempo, você está abrindo um novo ciclo na sua vida. Independente do que foi ontem, nós temos a esperança que Deus está conosco, sim, também a partir de hoje. Já mudou o coração do homem, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça está baixa, e estou entristecido, mas o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça, e está dizendo assim: olhe para frente, olhe para cima, Deus está levantando a sua cabeça hoje. Você chegou aqui de cabeça baixa, a palavra de Davi está sendo para você: levanta a sua cabeça, porque existe esperança para o amanhã. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra vem de Deus. Levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. É um novo tempo, é um novo ciclo, é um novo ciclo. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. É outro homem, meu irmão, é outro homem. No dia da angústia, faça como Davi: chore, grite, esperneie. Mas o choro dura uma noite. Foi o mesmo Davi que escreveu o Salmo 30. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Aleluia. Chore, grite, mas diga assim: Deus é aquele que vai me levantar. Que você receba a unção do levante hoje. Que você receba a unção do levante. Que você saia daqui hoje com o coração diz assim: não, Deus está comigo. Nossa, eu vou para o tratamento. Não, eu vou para minha casa, eu volto. Deus vai mudar a situação da minha casa, com meus filhos, com meu marido, com a esposa. Deus vai mudar. Levanta a cabeça. Levanta a sua cabeça. A gente acabou de adorar aqui que o nosso Deus não perde batalha, Ele está conosco. Davi sabia disso. Davi virou, fechou o ciclo, mas ainda estava sendo perseguido. Você está entendendo? Ele não tinha voltado, não, ele ainda estava sendo perseguido, mas ele decide que as coisas vão mudar. Ele decide que um novo ciclo vai abrir na sua vida, é uma mudança de perspectiva. Aí ele vai dizer o versículo 4, olha, versículo 4: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, né? A minha glória que exalta a minha cabeça. Versículo 4: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Aleluia. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do seu santo monte. Você está vendo que o fechar do pergaminho agora já foi diferente do anterior? Ele abriu agora confiante em Deus, crendo que Deus ia o reerguer, e ele vai dizer assim: o Senhor me ouviu desde o céu. Não importa onde eu esteja, ele estava dizendo, posso estar no trono, posso estar sendo perseguido, o Senhor me ouve.
Não importa se estou passando um dia mal ou se estou passando um dia bom, Deus me ouve. Não importa qual foi o ciclo que você viveu a partir de ontem. O importante é que hoje Deus continua ouvindo você e Deus está renovando a sua fé. Quem está aqui toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia! É tão interessante que vai fechar outro pergaminho. E aí abre-se um novo no versículo 5. Olha a atitude de Davi. Eu me deitei e dormi. Deitei, dormi e acordei. Não, irmão, que bênção, irmão. Porque tem gente que deita, não dorme e obviamente não vai acordar porque já está acordado. Mas olha diante de uma perseguição, Davi vai dizer assim: deitei, dormi e acordei. Tudo isso porque o Senhor me sustentou. Davi, ele vai virar para os homens, para os 30 dele que estavam lá, os 30 valentes, vai dizer assim: se vocês quiserem ficar acordados, vocês fiquem. Se quiser guardar o acampamento, guardem. Mas quer saber? Eu vou dormir, porque Deus está no governo, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Querido, além de receber aí a unção do renovo, que você receba aí a unção do descanso em Deus. Que você receba em nome de Jesus a unção do descanso em Deus, o descansar a sua mente em Deus, o descansar o seu corpo em Deus. Davi estava dizendo assim: o que eu tinha que chorar eu já chorei, o que eu tinha que gritar eu já gritei, agora chegou o ciclo da confiança, chegou a hora de confiar em Deus. Olha, Isaías 64:4 vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem olho viu um Deus que trabalha além de ti na vida daqueles que esperam por Ele. Deus continua a trabalhar por você. Então pode descansar. Você pode dizer para quem está do seu lado assim: descanse em Deus. Descanse em Deus, aleluia. Aí está no pergaminho: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste todos os dentes dos ímpios. Aqui Davi sabe de uma coisa, que a guerra era inevitável. Ele já tinha fugido, estava com 630 homens, tinha mais de 1 milhão, mas irmão, veja só, a Bíblia nos conta, em 2 Samuel e 1 Crônicas, que Absalão fica sabendo onde Davi estava escondido. Está vendo que aqui já é outro momento da perseguição. E Absalão pega o exército que antes era de Davi e vai sair em perseguição ao rei Davi. Quando Davi sabe da perseguição, escute, Davi chega para os seus 30 valentes, para os seus 30 homens de guerra, seus 30 generais. Davi sabia a força que aqueles homens tinham, sabiam como aqueles homens lutaram. Se você está aqui visitando a gente, só fazer um parêntese aqui. Três homens dentre esses 30 era Josebão, Eleazar e Samar. Eleazar começou uma batalha em outra época, que começou a lutar, lutou tanto, matou mais de 1000 soldados filisteus, e quando ele vai tentar soltar a espada, a mão dele tinha grudado na espada. Um homem que matou 1000. Outro com a sua lança, Jezabão, matou 800. Samar destruiu parte de um pilotão do exército dos filisteus sozinho. Esse era o nível dos homens de Davi. Esse era o nível dos homens que estavam lá. Soldados de alta elite. Só que a batalha agora, lembra? A batalha era contra os filisteus, contra os amorreus. Não era não. Sabe quem era? Era contra o próprio filho, velho. A Bíblia nos diz que Davi reúne os seus 30 soldados, os seus 30 generais. Chega, imagino eu aqui, olhando no olho de cada um deles assim: Absalão está me perseguindo. Absalão é o inimigo, mas Absalão é meu filho. Chega para cada um deles e diz assim: poupe a vida do meu filho. Davi sabia que não era o número, era a forma de se batalhar. Davi sabia. Não era o número. Ele chega para cada um deles. Aí agora, mais uma vez, eu estou dentro da história, imagino
Samar, Eleazar, Josabão, olhando para Davi, conta comigo, rei. Só que tinha um, que era o general, era homem de confiança, Joabe. Quando Davi fala, na minha história, Joabe não fala nada, fica calado. Ele escuta Davi, e aquela ordem replicada aos 600 homens que estavam com ele. Só que aí, Absalão vem para a guerra. Vem para a guerra. Reúne a maioria dos soldados, está vindo perseguir para acabar com Davi. Absalão vem para a guerra, está montado no seu cavalo. Absalão era um cara tão bonito que a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia de Estudo NVI vai dizer que Absalão cortava o cabelo uma vez por ano. E aqui eu falo aquilo que eu disse de manhã. O cara, para cortar o cabelo uma vez por ano, o cabelo que era cortado de Absalão, quando se pesavam o cabelo uma vez por ano, cortava-se 2,280 kg de cabelo, velho. 2 quilos de cabelo. Aí eu falo, uns com tantos. Né? Imagina como o cara era bonitão. A Bíblia NVI de estudo ainda vai dizer que Absalão colocava pó de ouro no cabelo dele. Irmão, diga aí, velho. O cara não era bonito não, o cara se amostrava. Olha o peso de cabelo de Absalão. Olha o peso do cabelo de Absalão. Cortava uma vez por ano, 2 quilos de cabelo cortado. Meu Deus. Isso é um sonho, né? Para alguns. E está lá Absalão, e a Bíblia nos diz que Absalão vai perseguir Davi. Só que Absalão, com seu cavalo, ele entra debaixo de uma série de árvores, e a Bíblia nos diz que Absalão, ao passar por uma árvore, os cabelos dele ficam presos nos galhos da árvore. Ficou preso, o cavalo foi-se embora, e ele ficou pendurado pelos cabelos. Imagine só. Um soldado vê um homem pendurado, chega junto, diz assim, oxe, é Absalão. Corre para dar notícia para o general, só que ele fazia parte do pilotão do general Joabe. Poderia cair em qualquer outro general, mas caiu exatamente em Joabe. Joabe, quando sabe da história, diz assim, onde é que ele está? Está ali pendurado. Está ali pendurado. A mesma Bíblia de estudo vai dizer que Absalão puxa a sua espada e ao invés de cortar os cabelos, né, que seria o mais óbvio, corto o cabelo com a minha espada que estava, caio e volto e reagrupo para lutar. Mas não, ele fica com a sua espada querendo lutar contra os soldados em terra. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Irmão, vamos ter cuidado com as... Olha, em nome de Jesus, que ninguém aqui fique preso pelas suas vaidades. Porque a vaidade aqui foi a causa da morte de Absalão. Ele fica preso. Quando Joabe vê que Absalão, o filho do rei, está ali, ele não tem outra explicação. A Bíblia diz que Joabe mata Absalão. E outra, os estudos dizem que Absalão foi cortado ao meio. Quando o exército sabe que Absalão está morto, todos batem em retirada, voltam para sua casa, porque Davi vai voltar ao trono. Absalão morre. Só que a notícia chega para Davi. Era o inimigo? Não era o inimigo. Era o filho. Como é que vai lutar contra um filho? O seu general de confiança não faz aquilo que ele pede. Se foi certo, se foi errado, eu estou pensando como um pai. Dá para entrar na história aqui comigo? Eu estou contando história para você. Ele pensando como pai. Meu Deus, que terrível. Meu Deus, que situação terrível. Davi recebe a notícia, chora, rasga o coração dele em dor. De novo, agora a dor, porque o seu filho, aquele que ele tinha tanta ligação, aquele que estava sendo preparado para ser o próximo rei de Israel, por conta de problemas no próprio coração dele, agora estava morto. Foi enterrado. Não tinha volta. Agora Davi tem um filho assassinado, Davi tem uma filha violentada e mais um filho morto. Já pensou, irmão?
Davi volta para o seu trono, Davi volta a Israel, a governar Israel, mas o coração dele como era que estava? Meu Deus, não tem como a gente descrever, mas, mais uma vez, eu aprendo com Davi que nós precisamos fechar os ciclos da nossa vida. Não adiantava ele ficar dominado pela dor, pela mágoa, pelo rancor, pelo que ele deveria ter feito e não fez. Não tem como, a vida continua, e a vida continua assim para você. Não tem como voltar atrás, mas nós temos como abrir outros ciclos na nossa vida. E é aí onde o Salmo 3 ensina que mais um ciclo da vida de Davi, mais um pergaminho foi aberto. É a forma como ele escreve o versículo 8. O versículo 8, ele já está de volta ao trono, a calma e a paz volta a reinar Israel. Agora, o coração dele como era que estava? O coração dele já havia sido tratado por Deus. Porque ele vai dizer assim: Deus, eu errei demais lá atrás, eu errei demais. Agora, olha como ele termina: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Sabe como é que Davi termina esse último versículo do que vai ser o Salmo 3? Pedindo a bênção de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque para você dar um novo start, um novo começo na sua vida, você pode ter tudo, mas se você não tiver a bênção de Deus, você não vai para frente. Nessa noite você está aqui para receber a bênção de Deus. Pronto, cheguei onde eu queria chegar desde 50 minutos atrás. Você veio aqui para receber a bênção de Deus, para continuar um novo ciclo na sua vida. Sobre o seu povo ordena, seja a tua bênção, ponto. Sobre a sua vida seja a bênção de Deus. Você não vai sair daqui, ainda mais com o coração cheio de angústia, cheio de medo, cheio de remorso. Não, você vai lançar tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Você vai lançar sobre Deus, você vai lançar todas as suas dores sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque você pode sair daqui hoje, de posse do que diz essa palavra: seja a tua bênção sobre a minha vida. O novo ciclo começa. Estamos começando mais uma semana, e essa semana é para você começar bem. Como? Entregando as dores do altar do Senhor e tomando posse da bênção dele. Porque sobre você, sobre os filhos, sobre aqueles que são tementes a Deus, a bênção do Senhor está repousando em nome de Jesus. Amém. Mas acabou aí a vida de Davi? Não. Davi teve outro filho. O mesmo secretário chega na sala. Rei, nasceu um filho. Aí eu imagino de novo na minha história que o coração de Davi deve ter dito assim: não. Outro menino ou menina? Aí Joabe diz: menino. Imagine só. Passar por tudo de não. Davi aqui já era um cara mais experiente. Davi diz assim: não. Outro menino. Só que o secretário está vindo com o menino no braço para entregar a ele, para ele batizar. Imagina o coração do homem. Mas ele entende que os ciclos antigos foram fechados. Aí ele recebe o menino. Ele podia ter, ele era rei, ele poderia ter dito assim: não quero saber desse menino, batize para lá, dê o nome que a mãe quiser, não quero nem saber, porque eu já estou vacinado. Não, Davi não é um cara vacinado, Davi é um cara curado. Ele é um cara curado. Traga o menino. Aí Joabe está trazendo o menino. Quando ele recebe nos braços, que menino lindo. Tem uma beleza também nesse filho. Sabe como é que vai ser o nome desse filho? Vai ser Salomão. Porque tem um novo ciclo, não só para a minha vida, mas para Israel. Sabe qual é o significado do nome Salomão? Pacificador. Nossa, olha a palavra, irmão. Entende bem. Davi foi o reinado 40 anos de guerra. Mas Salomão vai ter o reinado de paz. Sabe por quê? Porque o seu pai, quando recebe que vai liberar o nome, liberou uma palavra de paz sobre a vida daquele menino.
Já pensou se libera uma palavra de rancor, de ódio, de mágoa? Não! Davi está com um ciclo fechado, um ciclo antigo fechado e com um novo ciclo aberto. O nome do menino é Salomão, é pacificador. Meu filho, você vai viver momentos de paz. Israel vai viver momentos de paz. Todas as famílias de Israel viverão momentos de paz. E você vai ser o próximo rei. Você vai ser o próximo rei. Momentos de paz, querido. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje de posse da palavra, da bênção de Deus, sobre o novo ciclo da sua vida, e mais, você sairá daqui com uma palavra de paz de Deus sobre o seu coração, que você repouse na paz de Deus, que o seu coração descanse. Então fique de pé, querido, então fique de pé com a gente agora.